Ele esteve à frente do Brasil durante 8 anos, sendo o primeiro presidente da história do país a ocupar o posto durante 2 mandatos consecutivos. Pelo PSDB, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República em 1994 e reeleito em 1998. É sociólogo pela Universidade de São Paulo e professor emérito pela mesma instituição, onde também obteve o título de doutor. Ainda na década de 1960, foi perseguido pela ditadura militar pelo seu engajamento em favor da modernização das universidades e da melhoria do ensino público. Exilado no Chile e na França, retornou ao Brasil em 1968. Na abertura política, FHC teve um importante papel na campanha das Diretas Já, em 1984, e na articulação de Tancredo Neves à presidência da República. No governo do então presidente Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso fez história ao mobilizar a maioria parlamentar e a opinião pública a favor do Plano Real, o programa de estabilização, que incluía medidas como o controle do déficit público e a reforma monetária, concretizada por meio da circulação de uma nova moeda, o real. Os 8 anos de mandato foram marcados pela estabilização da economia, por algumas crises, como a da energia elétrica, que gerou racionamento de eletricidade para todos os setores da sociedade brasileira, e pela aprovação de leis, como a de responsabilidade fiscal, que prevê o planejamento, a execução e a elaboração de relatórios orçamentários por parte dos estados e municípios. Com vários livros publicados no Brasil e no exterior, Fernando Henrique Cardoso foi eleito um dos 100 maiores intelectuais públicos do mundo em um levantamento realizado pela revista britânica Prospect. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Eu queria começar com uma pergunta a respeito do modelo de sistema político brasileiro. O Brasil já passou pelo presidencialismo autoritário, já passamos pelo presidencialismo de coalizão, pelo presidencialismo de cooptação, e agora o que parece é que nós não temos um modelo formado de presidencialismo, temos um presidencialismo de atrito. O senhor vê algum problema no modelo do regime político brasileiro? Eu era membro da Assembleia Nacional Constituinte, né? Quando nós discutimos essas questões e tal, e o que nós fizemos foi simplesmente sancionar o que estava sendo elaborado. Só que foi sendo degenerado, você mencionou aí, virou de cooptação, com muita possibilidade de acesso aos cofres públicos e tal, e agora não há regra nenhuma. Agora é arbítrio, o presidente tenta fazer o que passa pela cabeça dele. Outro dia eu recebi uma proposta de alguém para reinstaurar o parlamentarismo. Eu disse, tudo bem, o PSDB é parlamentarista. Agora, parlamentarismo é um sistema de partidos. Como é que você faz parlamentarismo com esses partidos frágeis que nós temos, que não conduzem o voto, né? Vai ficar mais distante ainda do povo. E aqui eu acho que o nosso presidencialismo, queiramos ou não, ele vem de longe. Ele herdou a coisa da monarquia, que as ideias dos positivistas, do governo unipessoal, não sei o quê, tudo isso é negativo, mas foi herdado. Então todo mundo olha para o presidente e pede que ele faça alguma coisa, né? Na crise, então, nem se fale. A culpa é sempre do presidente. O bem-estar, às vezes, mas a culpa é sempre do presidente. Então, eu acho que o que está faltando aqui é muito mais liderança que possa nos encaminhar a algum sistema. Sem liderança, todo o sistema dá uma bobagem, né? Eu tenho uma certa experiência, por exemplo, Portugal. Portugal tem um sistema estranho, porque o presidente tem algum poder, mas o primeiro-ministro é o responsável. Mas eles funcionam, eu chamo geringonça lá agora. O Marcelo, que é o presidente de Portugal, é um cara aberto. Pegaram um pouco a alma portuguesa. Aqui no Brasil, o que está acontecendo é que, ultimamente, os presidentes estão se afastando do sentimento comum dos brasileiros. E não é de briga, é de acomodação. Claro que o presidente não pode ser só acomodador. A gente tem que, ao assumir a presidência, entender que ele é de todos. Eu me lembro que uma vez eu fui apóstolo do Mário Soares, que era meu amigo, lá em Portugal. O Mário Soares, o que ele fez? Ele era da Internacional Socialista. Ele rasgou em público a cadernetinha dele de membro da Internacional Socialista, para demonstrar, agora eu sou presidente, agora eu represento a todos.
Aqui está faltando o espírito de coesão. O presidente parece que prega pela desunião, pela parcialidade. Isso, qualquer que seja o regime que põe aí, não vai dar certo. Você tem alguém que entenda, além do regime, a alma brasileira, a cultura brasileira. Deixa eu falar uma coisinha. Eu tive com o Putin há muitos anos, quando eu era presidente. Passei uma semana no Kremlin. E fiquei observando o Putin. Primeiro, ele é inteligente. E segundo, ele é um pequeno czar. Mas a Rússia precisa de um czar. Ela está acostumada assim. Ela vai ser czar nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou na Inglaterra, não dá certo. Então, aqui, o nosso presidente parece que gostaria, ele nem sabe, eu acho que ele nem faz de maldade, ele nem sabe. Gostaria de ser um manda-chuva. Um manda-chuva aqui no Brasil, só no quarteirão. E olha lá, hein? Eu não tento mandar nem no quarteirão. Presidente, nós vamos agora ouvir uma pergunta correlata a esse assunto, feita pelo ministro Gilmar Mendes. Presidente Fernando Henrique, é um prazer falar com o senhor, é um prazer poder lhe dirigir uma pergunta a pedido da TV Justiça. Eu me lembro de uma palestra que o senhor fez em Lisboa, na Universidade de Lisboa, em que o senhor falava sobre essa continuada crise do sistema político presidencialista do Brasil, observando que dos 4 presidentes eleitos à época, o senhor notava que apenas 2 deles lograram terminar o mandato, o senhor e o presidente Lula. Eu indago, então, se não seria a hora de nós discutirmos um outro regime presidial ou presidencial, ou aquilo que os portugueses chamam de semipresidencialismo, se o sistema não vem dando sinal de exaustão e se não era necessário pensar, ainda que a médio prazo, numa saída, uma vez que de novo estamos envolvidos numa profunda crise política. Eu acho que os portugueses encontraram uma fórmula que resolve a questão portuguesa, ajuda a questão portuguesa. O presidente tem um certo espaço, semipresidencialista, e, por outro lado, tem o dia a dia que está nas mãos do primeiro-ministro. Bom, eu acho que está na hora de pensar alguma coisa desse tipo assim, mas não esquecer nunca, eu acho, que o símbolo é o presidente. Aqui vai continuar precisando de alguém que simbolize. Né? Bom, então, como é que você limita poderes presidenciais, mas mantém a figura do presidente como símbolo? Não é fácil. Isso, eu acho que quando nós dizemos trancos e barrancos, vamos percebendo que vai ser necessário. Percebe o que está acontecendo agora. Na medida em que o executivo se desinteressa ou não tem conseguido ter a consequência daquilo que ele deseja, os outros poderes crescem. Cresce o legislativo, que assume, por exemplo, a parte que é presidente da Câmara. Cresceu. O mata-borrão, pegou todo mundo ali, quer dizer, e o Supremo Tribunal também passa a ter maior vigência. Né? Bom, por quê? Porque falta quem simbolize. Mas aí também, quando ocorre isso, dá a sensação de que é uma briga dos poderes. E pior, é uma paralisia de decisões. Não chegamos a esse ponto, não. Mas, enfim, o que o presidente, a meu ver, tem que fazer aqui, ainda que seja no semipresidencialismo, e talvez seja uma necessidade, de criar um outro sistema, é que o presidente tem que ser árbitro, tem que ficar um pouco acima e tem que compor um pouco as tensões que vão existir. Tá? Quando o presidente vira parte, ele perde a outra parte contra ele. Fica então essa polarização que nós temos aqui hoje. A única vantagem de ser velho não tem nenhuma. Você é jovem não sabe o que é isso. Velho é chatice. Mas o fato é que você viveu muita coisa. Tá? Eu me lembro do Getúlio. O Getúlio veio do Sul, onde você tinha essas ideias de unipersonalistas, não sei o quê, positivistas e tal. Mas o Getúlio, pelo menos, ouvia. Ele dava a sensação de ouvir. Andava na rua, não sei o quê e tal. Bom, eu fui presidente, o que eu fazia? Eu ouvia. E nunca me esqueci o que me disse um professor da Politécnica aqui de São Paulo, sobrinho do Carlos Gomes. É professor de matemática. Ele dizia o seguinte: olha, o perigo não é o malandro, porque o malandro é malandro o dia inteiro. O perigo é o burro, que é o dia inteiro. Bom, isso é verdade, né? Bom, então, o que eu fazia quando eu era presidente? Eu ouvia. Malandro, não malandro, tanto faz. Ele saiu do gabinete achando que eu estava de acordo. Eu não falei nada de acordo.
Mas eu mesmo do malandro que queria ver, será que tem algum ponto que você possa usar, que ele está dizendo? Não tem a atitude de repelir. Um partido repele outro partido, é natural, tem que ser assim. Mas o presidente fica um pouco monárquico. Né? Quando o nosso presidente pede, o Sarney uma expressão que a gente usava muito, mas é correta, a liturgia do cargo. Existe algo disso. Quando o presidente perde essa liturgia do cargo, que ele vira franco atirador, começa a dar tiro, mesmo que ele mate o outro, não dá certo. Então está na hora de buscar um outro sistema, eu acho. Presidente, essa analogia que o senhor fez com o presidente atirador, ele não é exclusiva do presidente Bolsonaro. Quer dizer, todo líder político que apela para o populismo no Brasil parece que caminha nesse mesmo sentido. Só que dessa vez nós temos militares ocupando cargos, é verdade, de reserva, mas ocupando cargos no governo federal. O senhor vê com alguma preocupação a presença de militares no governo, ainda que o presidente não seja propriamente um militar, ele tenha saído das Forças Armadas antes de virar deputado? O que eu vejo com preocupação? Eu disse a você, meu pai era general, meu avô era marechal. Eu não tenho preconceito antes. Agora, o que acontece? O militar é treinado não é para fazer acomodação. O político é treinado para fazer acomodação, negociar conflitos. Os militares são treinados para matar o adversário. Bom, é difícil. Alguns podem ter qualidades excepcionais e se transformam em líderes políticos. E, no geral, eles são eficientes na organização e pouco eficientes na interlocução com o outro lado e na negociação dos fatores. Não creio que os militares atuais tenham um projeto, como tinha em 64, de mudar tudo no Brasil, que eles sabem o que vão fazer. Eles também sabem que não sabem. Não tem, acho eu, que não existe um projeto. Nem eu penso que o presidente Bolsonaro esteja querendo isso. Portanto, não adianta querer ou não querer. Pode dar nisso. E se der nisso, o que vai acontecer? Como no passado, a população vai culpar os militares. Isso. Estão ocupando muitos postos. Segundo, o poder é pegajoso. Não é fácil você estar no poder sem se sentir Deus, quase Deus, semideus. Né? Então você pensa que tem poder. Eu dizia sempre, você lembra da Ana Tavares? Ana era minha assessora. Ana era desbocada, me dizia coisas pesadas. Os ministros ficavam nervosos, mas eu gostava, porque a Ana era franca. Você dificilmente encontra pessoas, quando você é presidente, que digam as coisas como elas são. Bom, é preciso que alguém diga. O que eu fazia para poder me informar um pouco sobre o sentimento popular? Eu falava com o cara que estava pondo a piscina na Alvorada, o velho piscineiro. Vinha de velho, outros presidentes e tal. O motorista, tinha um garçom, havia vários, mas um especialmente, que era o que mais falava. Eu tinha uma empregada que eu falava com ela também. É para você sentir que quando vem a você, como você sendo presidente, queira ou não queira, aquilo, a liturgia do cargo faz com que a pessoa venha calma. Todo mundo vem bravando para a imprensa. Quando chega lá, fica manso, não fala nada. Tá? Bom, e é preciso que alguém fale. Eu acho que com os militares é a mesma coisa. Eles não estão, talvez nem percebam, mas pouco a pouco chegam lá e vão gostando. E que dobra o salário. Você tem o salário do militar e tem o salário do civil. Dobra. Quem é que não gosta? Gosta. Né? Tem demais, tem muito militar. Tem muito militar porque os militares queiram ou porque quem está no poder não sabe. Não só conhece militares. E é uma parte disso. Eu me lembro, eu voltei ao Chile quando o Allende era presidente. Voltei para São Paulo. Bom, passei uns meses lá. O Allende contava, quanto mais fraco estava o Allende, mais ele nomeava militares. Para ver se segura alguma coisa. Eu acho que a situação nossa é um pouco assim. O presidente, quanto mais fraco está na opinião pública, com menos ligações com ministros, com o governo e com a mídia, mais ele nomeia militares para se sentir seguro. Tá? O que perde com isso? São os militares. Porque pouco a pouco vão entrando. Daqui a pouco tem povo contra militar, não, nada pior do que isso. O militar tem que ser ligado ao Estado, não ao governo. Eu vi a última declaração do comandante do Exército, do ministro da Defesa, boa, porque fala da Constituição. Eu acho que nesse momento nós temos que nos agarrar na Constituição. Tá bem. Pode ter seus defeitos e tal, mas ela é a Constituição. Foi votada, garante liberdade e assegura direito. Então, eu acho que o mínimo denominador comum é agarrar na Constituição.
Eu não sou favorável a... Pode ocorrer. Posso até apoiar quando se for necessário. Mas eu não acho que deve começar a pensar, a ter como propósito impeachment. Impeachment acontece, você não tem que ter o propósito de ter impeachment. Você deixa mágoa. Não é uma coisa simples. Né? E não é uma boa solução. Bom, então, eu tenho usado uma ideia que eu sei que é difícil na prática, é de paciência histórica. Eu posso ter paciência, eu não tenho mais aspiração de poder. Mas quem tem aspiração de poder não tem paciência, quer logo, né? Nós temos que moderar os que querem logo. Não é bem assim, não. Tem que ver o futuro. Tem que continuar. Nós temos que continuar pensando que vai ser o amanhã. E tem que ter, os que têm mais responsabilidade pública, tem que sempre pensar na esperança, no futuro, melhorar a vida. E o que o povo quer? Coisa simples. Ele quer renda, vai perder. A crise econômica que está aí é violentíssima. Ele quer saúde, vai perdendo. Tá? Ele quer transporte, ele quer habitação, tem casas precárias, quer emprego. Tá? Não quer resolver as questões políticas. Não é essa a questão principal para quem está no dia a dia. Para quem está no dia a dia são coisas mais concretas. Ora, quem está na política tem que, ao mesmo tempo, olhar para as instituições, liberdade, como diga o governo, então, e a vida das pessoas. E a vida das pessoas. Então, não é uma tarefa fácil. Eu posso dizer, pode parecer sinistro que eu fui presidente 2 vezes. Bom, não é bom lugar. É um lugar, todo mundo quer, mas não é bom. É um lugar de tormento. Quando houve apagão de eletricidade, foi um negócio tremendo. Chamei todos os partidos. O PT, naquela ocasião, era um inferno. Contra mim, não sei o quê, que eu era isso, aquilo, neoliberal, não sei o que lá. Eu chamei o PT. Falei com tudo que ele do sindicato que era importante naquela ocasião. Chamei os empresários, chamei os partidos de oposição. E fui ao país. Pedi ao povo que ajudasse. Não escondi. Cuidado, se vocês pouparem o uso da energia, a gente sai mais depressa. Vamos poupar, damos um incentivo pequeno, diminuir alguma coisa, a partir de certo tempo, consumo menor, não sei o quê. Mas aqui é a mesma coisa. O nosso problema número 1, eu acho, é a saúde, é sobreviver. Não é para velho, mas sobreviver. Mas não é só velho, não, porque agora, veio de avião, o bichinho vai estar no povo. E aí a mortalidade é grande, está muito. Né? Então é uma coisa realmente dura. O governo tem que mostrar compreensão humana. Olha, eu não sou desmanchado, eu não sou populista. Não é isso, não. Você tem que ter solidariedade. Esse momento requer sentimento real. E, olha, a coisa é difícil, vamos ajudar. Todos os projetos do Guedes, que tem projetos, foram por água abaixo. O que ele queria? Conter o déficit fiscal. É natural. Precisaria mesmo. Mas não tem como, vai aumentar o déficit fiscal. Hoje vai ser mais endividado. Então, nós temos que olhar saúde e economia. Não se contrapõem. E não adianta dar palpite. Vamos abrir logo. Como? Eu não sei, eu não sou médico, não sou infectologista. Mas eu acho que nós temos que olhar ao mesmo tempo para coronavírus e para a economia. E aí começar a pensar esse raio de política que nós temos. Tá? Se facelou muito, mas muito. Partidos são muito, como é do nome, muitos partidos. Sempre foram. Mas aumentou muito o despedaçamento dos partidos. Nessa ocasião, de palavra, de líder, queremos ou não. Não adianta ficar pensando muito, não, porque o pessoal não quer isso. O pessoal quer uma reação. É um sentimento que explode ali. Só que quem está no governo não tem que ter só sentimento, tem que ter durabilidade, tem que ter uma política que mantenha. Essa contradição é a chamada crise da democracia representativa. Está por trás é isso. Alcança todos os países. Alcançou aqui a nós também. As pessoas não acreditam na democracia representativa. E tem outra, não se descobriu. Como é que nós vamos compatibilizar essa ansiedade por participar com os tempos necessários para tomar decisão e fazer com que elas existam? Essa é uma questão que vai levar algumas dezenas de anos. Eu estou já fora do jogo. É fácil você ter a paciência histórica. Quem está no jogo não, quer matar o outro. E tem um outro dado que é importante. A política requer certa, eu vou dizer uma palavra que vai me custar caro, malignidade. E nem todos têm, mas tem que ter. Nós estamos assistindo o começo de uma nova era, que não é mais a era
que nós falamos antes, era que você podia falar pelo rádio, ia chamar todo mundo, como era no meu tempo. Não, agora não. Agora, chama ou não chama, eles vêm. As redes se formam, não é? E como é que vai? Que tipo de estrutura política e mesmo social? A política vai nascer, ser capaz de conviver com essa realidade. Isso está afetando tudo. Vamos a um breve intervalo e voltamos já com História e Justiça. Estamos de volta com História e Justiça, entrevistando hoje o presidente Fernando Henrique Cardoso. Presidente, eu acho que é oportuno agora a gente ouvir a pergunta do professor Antônio Lavareda. Presidente Fernando Henrique, o Brasil está imerso no combate à pandemia, ao menos os gestores públicos e os setores sociais efetivamente responsáveis. Mas mesmo depois que o mundo supere essa fase crítica, alguns efeitos por ela provocados vão perdurar. Provavelmente serão vários. Eu gostaria de perguntar especificamente sobre 2 deles. O primeiro é relativo à marcha da digitalização da sociedade, que já acelerava nos últimos tempos e agora disparou. Calcula-se que nesses 5 meses, desde que foi anunciado o coronavírus, a digitalização tem avançado o equivalente a 5 anos. Qual será o impacto, na sua opinião, a consequência disso, sobre a atuação do nosso Congresso, que já começou a se enquadrar esse novo tempo, sobre a qualidade dos vínculos de representação, enfim, sobre os partidos, sobre as eleições, sobre o nosso sistema democrático. A outra questão é situada no terreno social. O Brasil está conhecendo nesse momento milhões de brasileiros que eram invisíveis até então, ouvindo falar nos milhões de residências sem água, sem saneamento, nos milhões de pessoas sem contas em bancos, sem internet. E uma consequência cruel da pandemia é o aprofundamento dessa desigualdade social, com o aumento da pobreza e, pior, da extrema pobreza, que se calcula atingirá este ano quase 15 milhões de pessoas e ameaça devolver o país ao mapa da fome. O que poderá ser feito em relação a isso? Levando-se em conta o agravamento da dívida pública, que pode fechar 2020 em 90% do PIB. Essa digitalização veio para ficar, para aumentar. Então, não é ela quem vai parar, ela vai aumentar. O que vai ter que mudar são as instituições. O que nós não conseguimos fazer ainda foi adequar as instituições ao modo pelo qual as pessoas já começam a viver. Estão aprendendo mais agora. Agora tem delivery. Você não vai mais ao restaurante, o restaurante te manda um pacotinho em casa, você come em casa, mas tem contato com o restaurante. Né? Quer comprar alguma coisa, um livro, você manda buscar e tem. Bom, isso vai mudar. Já mudou bastante nos Estados Unidos, mas aqui vai mudar mais ainda. Eu acho que é inútil lutar contra o progresso material. Existe e vai avançar. O que nós vamos ter que mudar são as instituições, algumas. Bom, como é que vai sobreviver a democracia, essa ideia de democracia? Vai ser grega? Na grega todo mundo ia opinar e tal, todo mundo vai poder opinar a todo instante. A Suíça tem um sistema que a toda hora fazem perguntas à população. Nós aqui não perguntamos nada, nós supomos. Tem pesquisa, você sabe pesquisa mais ou menos o que a pessoa sente. Né? O Lavareda está feliz, que vai aumentar a demanda de pesquisa. Né? Bom, isso vai acontecer, vai haver um crescente apelo aos meios modernos de comunicação, de informação, e aferir os sentimentos do povo. Bom, eu não creio que o líder não é aquele que segue o povo, o líder é que faz o povo segui-lo. Um pouco mais complicado. Né? Eu falei de líderes aqui, mas não pode fazer o povo segui-lo e indo contra o povo, ele não vai aceitar. Tem que ter alguma noção do que o povo quer para você tentar moldar um caminho, apresentar um caminho. Então, eu acho que essa primeira parte, quanto ao progresso dos meios técnicos de comunicação, então, isso é inevitável, nós vamos ter que nos ajustar a isso. Será que os nossos partidos estão realmente ajustados a isso? Eu duvido. Eu tentei muito, quando eu tinha alguma influência mais direta no PSDB, de fazer com que percebessem o problema. Fizeram. Todos os partidos têm. Mas quem que presta atenção? Por quê? Porque tem de modo muito oficial. E hoje o mundo não é mais assim. Não adianta você querer
colocar à disposição uma regra. As pessoas criam a própria regra. Como é que nós vamos fazer com que haja possibilidade de convivência, ou instituições de congresso, instituições de partidos, com esse sentimento popular que é mais imediato? Não está resolvido isso, isso é uma questão em aberto. E nós sabemos que depende de cada país. Os Estados Unidos têm mais resistência nas instituições. São as antigas, mais enraizadas, o povo respeita mais. Mesmo assim, o presidente americano tem um poder enorme. A eleição nos Estados Unidos vai nos afetar. Afeta o mundo. Né? Bom, os partidos comunistas, ex-comunistas, como a China, são partidos que criaram um outro sistema, em que não há eleição, no nosso estilo, mas há uma certa acuidade. O governo, de alguma maneira, é um mata-borro que puxa a opinião pública e mais ou menos também acompanha a opinião pública e desenvolveram uma teoria de que a China vai subir sem guerra. Tomara. Curiosamente, isso foi feito no tempo do Kissinger, com o Nixon. Eu conheço o Kissinger pessoalmente bem. Era um guerreiro de alma. Kissinger é um judeu alemão, de tipo duro, mas muito inteligente, muito competente. E perceberam que era preciso ter um certo entendimento. Os chineses querem que esse entendimento se mantenha. Agora, há setores que não querem que ele se mantenha. O Brasil não quer que se mantenha. Nem sei se o Trump quer. Né? Bom, se não tiver entendimento é pior, porque tem guerra, tem luta. Né? E nós estamos vendo que a China, bem ou mal, quem que faz o aparelho para a gente respirar? Que é uma coisa simples de fazer. São os chineses. Nós dependemos. Né? Bom, então, como é que nós vamos ver esse mundo que vai ser interconectado, já é interconectado, com instituições políticas que são arcaicas? Né? Nós vamos ter capacidade de revivê-las, vamos ter capacidade de introduzir progressivamente, podem ser de repente, reformas que levem a uma possibilidade maior da cidadania expressar sua opinião. Isso não quer dizer que a cidadania seja sempre certa. Você vai ter sempre que ter também razões e contra-razões. É um jogo complexo. Eu não vejo que até agora os progressos reais tenham sido tão grandes. Os tribunais, pega os tribunais que vocês conhecem melhor. Os tribunais se adaptaram melhor, porque tem muita tecnologia. Né? E, embora a decisão seja uma decisão colegiada, cada membro de um colegiado tem muita força também, e pode antecipar decisões. Possivelmente nós vamos precisar do governo ter um sistema em que, ao mesmo tempo que haja colegialidade, haja também uma responsabilidade pessoal. Alguém possa decidir. As coisas são rápidas, querem pressa. Enfim, isso eu acho que tem que ser construído ainda. Tem ainda que ser construído. Eu não vejo que nós tenhamos lá, com clareza, um modo de fazer conviver as aspirações tecnológicas, as possibilidades tecnológicas com capacidade de decisão. Agora, há um ponto que foi tocado na segunda pergunta, que é muito preocupante, que é o da desigualdade. O Brasil aceita a desigualdade quase como uma coisa natural. Estou escrevendo um livro sobre minha experiência no Chile, aqui e tal. Eu, quando cheguei ao Chile, eu fiquei muito impressionado, porque uma vez eu fui de manhã cedo, eu trabalhava na CEPAL, com o Jada de Andrade, que era o diretor da SUDEM, e outros mais. Me lembro se o Verfort foi também. Assisti ao governo do Frei. Eles chamam toma de tierra, ocupação de uma fazenda. Ocuparam uma fazenda. Bandeirinha, não sei o que, mesma coisa que MST aqui. Aí chamamos o líder para conversar e perguntamos, por que esta fazenda e não a vizinha? Eles responderam assim, porque o patroncito é insolente, senhor. O patrão é insolente, ou arrogante. Aqui no Brasil, a classe dominante aprendeu a não ser arrogante. Ela disfarça. No Chile são mais hispânicos. Mostra. Né? Bom, mas com arrogância ou sem arrogância, a desigualdade se tornou uma coisa natural, como se fosse natural. Nós nos acostumamos a ver e não ver. É invisível. Quando eu era jovem, eu ia à favela, sobretudo no Rio Grande do Sul, São Paulo também. Bom, e a gente não tinha medo. Não tinha medo por arrogância. A situação era muito desigual, mas era tão desigual que paralisava. Eu me lembro que aqui na Avenida Francisco Matarazzo, tinha as fábricas do Matarazzo, a Avenida Água Branca hoje, ali ficavam pessoas na rua, operários, na hora do almoço, comendo sua marmita. Não era um boia fria, era quase como se fosse. Né? Bom, ou então simplesmente descansando. Quando passava alguém engravatado, eles abriam espaço. E o que tinha gravata nem sabia que estava
ao lado dele viviam pessoas que não tinham nem o que comer. Bom, isso foi sendo naturalizado no Brasil. Agora, nós vamos assistir à matança dos pobres. Não é que não vai matar rico também, está matando. Começou matando rico, mas vai matar mais pobre. E a situação de desigualdade vai ficar mais visível. Será que depois da pandemia, nós vamos lembrar disso? O ser humano tem memória, mas também tem esquecimento. É preciso que haja memória disso. Não dá para você conviver com tanta desigualdade e crescer a economia como na Europa. Chegou um ponto que os europeus, bem ou mal, distribuíram mais. Os americanos dizem que é menos, mas de qualquer maneira tem mecanismos. São menos. Aceitam mais a desigualdade, sobretudo por causa da questão da escravidão. Nós aqui ainda não caiu a ficha. Eu vou dar um exemplo simples. Uma certa altura era meu assessor do Senado, Eduardo Jorge, que é um homem que hoje está em Portugal, competente. O Eduardo Jorge resolveu que eu devia fazer a regulamentação de todos os dispositivos constitucionais que diziam respeito a impostos, a taxação. Matéria árida. A Constituição diz lá que deve existir um imposto sobre as grandes fortunas. Por isso eu fiz. Por outra razão. Fiz todos. Bom, mas tive o cuidado de pedir o Roberto Campos, avô do atual presidente do Banco Central. E eu me dei bem com o Roberto Campos. Era um homem muito inteligente. Nós discordamos no começo, teve discussões, modéstia à parte, as melhores discussões no Senado eram entre nós dois. E éramos amigos, na verdade. Bom, o Roberto Campos pedi que ele assinasse também. Ele foi coautor disso. Bom, ele veio pau de todo jeito, até hoje. Pau de todo lado. Até na minha família, que meu filho é casado com uma família de banqueiro. O inferno. As pessoas não têm noção de que, com essa desigualdade, um momento pode estourar a corda. Se nós conseguirmos, pelo menos, tirar essa lição desta pandemia, acho que, olha, não dá para continuar como está. Eu dou um outro lado que é positivo. Na Constituinte, nós fizemos o SUS, Serviço Único de Saúde. Isso foi obra de comunistas que eram ligados ao sistema sanitário do Rio de Janeiro. Foi difícil aceitar a ideia. Depois teve um do PSDB, o governador do Pará, Almir Gabriel, que era responsável pela redação, e ele entendeu, ele era médico. Bom, o Sistema Único de Saúde é um avanço enorme. Nos Estados Unidos não tem. Então, não tem que cotizar, pagar. Aqui você... Antigamente, o que você tinha? IAPTEC, IPCA, não sei o quê. As corporações pagavam saúde. Você não tinha dinheiro, Santa Casa de Misericórdia. O SUS criou um sistema único que atende ao povo. Atende bem, atende mal, atende. Está estourando, eu sei. Mas e se não tivesse isso? Ia ser pior. Quer dizer, então, o governo, em certo momento, entendeu que tinha que agir para combater não é a desigualdade em si, os manifestos da desigualdade, os mais efeitos que a desigualdade traz para a saúde. Agora, preciso entender também que não é só isso. Vou dizer uma coisa que para mim não é fácil de dizer. O Eduardo Suplicy inventou a renda universal, a renda básica. Tirou de um pesquisador, acho que é holandês, ele trouxe para falar comigo. Eu apoiei, votei, mas apoiei brincando um pouco. Isso é um método capitalista, não sei o quê, então distribuir renda. É necessário. O que foi feito agora? Deram uma ajuda para todo mundo. Porque na hora você beber água, cadê o rigor fiscal? Você tem que ter apoio. Né? Claro que vai ter que olhar para o fiscal. Ninguém é o ministro da Fazenda, eu sei disso. Ninguém é louco, ou alguns são. Mas é preciso prestar atenção. Mas vai ter que introduzir medidas mais igualitárias. Tomara nós sejamos capazes de entender isso e de eleger, eu espero que haja eleição, um futuro presidente que não seja cego, entenda a realidade. Não precisa ser ideológico, não deve ser, mas que veja que certas questões não dependem de ideologia, dependem de realismo, de entender o que é necessário fazer. Então, o Brasil chegou ao ponto que não dá para conviver tanta miséria com alguma riqueza. Precisa ter riqueza, senão vai acabar com a miséria. Mas não pode ter tanta miséria, tem que diminuir. Né? Isso afeta tudo. Se nós sairmos dessa pandemia com alguma consciência desse ponto e não esquecermos logo, bom, para agora vai servir. Presidente, como é que o senhor tem avaliado o papel do Supremo Tribunal Federal na crise da pandemia e na crise da instabilidade política que estamos vivendo? O sistema nosso, democrático, com muita população, nível de consciência baixo,
alguém tem que zelar pela lei, pela Constituição, né? Tem que equilibrar. Esse papel é do Supremo. Qual é o risco? O risco é quando o Executivo começa a fraquejar, alguns do Supremo pensarem que pode substituí-lo. Não pode. Tem que se conter também. A principal característica de um bom ministro do Supremo é a autocontenção. O que não é fácil. Ele tem força, ele tem poder. Eu acho que o Supremo é uma instância fundamental se nós quisermos manter, como eu quero, o jogo democrático. E o Congresso é uma casa de debate, onde você leva as opiniões mais contraditórias. O Executivo é a casa de um que venceu. Vem naquele rumo já. Tá? Precisa ter, para poder, inclusive, influenciar o Congresso. O Congresso precisa discutir muito. E o Supremo tem que dirimir questões. Não pode criar questões novas. Né? É difícil. Precisa de um temperamento todo especial. Eu acho muito importante que os ministros do Supremo tenham competência técnica. Porque senão, o que o sustenta? Não é demagogia, não é a palavra. É o que você lê. Como é que eles decidem? Conhece ou não conhece? Né? O decano do tribunal. Eu conheço pouco, mas conheci. É um homem sério, conhece. Né? O Pertence conhecia, o Moreira Alves também. Eu conheci. Enfim, tem que ter referências. Tem vários aí no tribunal que eu acho que tem capacidade e tal. Mas é preciso que ele também tenha uma certa autocontenção. Por quê? Porque o tribunal pode, se quiser, paralisar o governo. E aí, se paralisar muito o governo reage. Queremos ou não, com consciência ou sem consciência, vai espernear. E aí que tem o risco daqueles que são as garantias da ordem e da Constituição, que são os militares, dizer, não estão deixando o homem andar. Aí é ruim. Aí é ruim, porque ficam fileiras. Militar, por mais que tenha compreensão, eles adoram a ordem, a hierarquia, a disciplina. São criados assim. Né? Bom, eu me lembro que você conheceu a Ruth, que foi minha mulher. Bom, a Ruth era antropóloga. E ela tinha, com toda a classe dela, preconceito contra militar. Bom, até que virou minha mulher, eu virei presidente. Bom, aí ela passou aí, de vez em quando, escola militar, e ficou abismada, porque o currículo mudou. Quer dizer, os civis ainda pensam que os militares são atrasados. Não é verdade. E eles têm uma vantagem que alguns políticos têm também. Conhecem a realidade, conhecem o povo, chegou perto. Em geral, a classe média não conhece o povo, conhece o empregado, mas se despreza. Não leva a sério a opinião. Né? O militar, ele é obrigado, ele se desloca pelo país todo. Então, eu acho que a gente precisa ter compreensão disso. Não pode dar-lhes a sensação que, por conhecerem, são superiores aos que têm o encargo eleito de mandar. Tem que ver equilíbrio. O Supremo é para isso. É para equilibrar. Não é para tomar posição ao lado de cá ou ao lado de lá, mas é para manter um certo jogo. Eu tenho muito respeito pelo Supremo. O senhor indicou para o Supremo o ministro Jobim, a ministra Ellen Grace e o ministro Gilmar. O senhor acha que eles deixaram um bom legado para o Poder Judiciário e para a democracia brasileira? Eu acho que sim. De tudo que eu sei, sim. Bom, eu conhecia mais o Jobim, o Gilmar, o Jobim até hoje também, eu tenho relações próximas com ele. Eu vi um advogado de mãos cheias. O Gilmar é a mesma coisa. O Gilmar era, não sei o que ele fazia, mas ele é promotor, algo assim, ele ficou advogado-geral da União. Ele tinha equilíbrio, ele conhece direito, foi para a Alemanha, estudou e tal. Mas o Gilmar é competente, a Jubim também. E a Ellen, primeiro, era mulher. Bom, pressão doméstica muito grande da Ruth, a favor de que eu nomeasse alguma mulher. Eu também queria, para equilibrar mais. Bom, e a Ellen tinha bom juízo, boa opinião que se tinha dela sobre um juíza lá no tribunal. Então, ela não foi nomeada só porque é mulher, foi nomeada porque era uma juíza competente e tinha condições de exercer a função. A coisa fundamental no tribunal é que sejam pessoas que tenham conhecimento jurídico e que entendam a função do juiz do tribunal. Não extrapolem da sua função. Outro dia, o presidente atual disse: vou nomear alguém que seja terrivelmente evangélico. Não é por aí, que seja terrivelmente competente. Evangélico, judeu, católico, isso é acidente no caso.
Porque se ele é competente, ele não vai opinar de acordo com a sua religião, mas de acordo com a lei, né? Então, eu procurava nomear pessoas que tinham conhecimento da lei, né? Acho que, em geral, as formas de chegar ao tribunal levam a uma negociação e põe em tela de questão o conhecimento da lei, até porque vão ser sabatinados pelo Supremo. Presidente, essa é outra pergunta que eu ia fazer para o senhor. O modelo de sabatina funciona adequadamente aqui no Brasil. O ministro Toffoli foi sabatinado por 7 horas ali no Supremo. Porque ele vinha do Lula. Porque ele vinha do Lula. Curiosamente, hoje ele é criticado pela aproximação, ou por manter um diálogo institucional com o Palácio do Planalto. Então ele é criticado pela esquerda e também criticado pela direita por ter vindo do Lula. Quer dizer, vê-se que o tribunal produz esse tipo de fenômeno também, né? Mas eu acho positivo isso. Veja o caso específico do atual, do Toffoli. Bom, de fato ele foi ligado ao PT, né? E foi muito criticado por isso. Mas ele não está atuando como petista, ele está atuando como juiz. O Gilmar foi do meu governo, ele não está atuando porque foi do meu governo, não. Está atuando como juiz. Sabem desempenhar, né? E eu acho também que o fato de alguém que é juiz não tem que ser contra o presidente da República nem a favor, mas tem que ter contato, tem que ter diálogo, né? Eu acho que é muito importante. Então, eu acho que tem que respeitar a função do juiz, né? O que não implica em você ter relações rompidas com o juiz, né? Pelo contrário, o juiz também tem a possibilidade, às vezes, de influenciar. Por que não usá-la? Com moderação. Com moderação. Tudo depende, como se diz em latim, quando a gente não sabe nada, fala latim. Modus in rebus, né? Tem que respeitar as coisas como elas são, né? Bom, eu acho que o tribunal é isso. Ele tem um papel político indiscutível, é um ministério, uma instância onde o julgamento é um empate político, um fundamento legal muito sólido e uma atitude aberta para com os vários poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. Não é fácil e é mal compreendido, muitas vezes é fácil criticar. E a mídia também tem a função dela, você pertence a esse grupo, você é da mídia. A mídia faz o quê? Antecipa a tragédia. É função dela, né? Eu estava lá, pega meu diário da presidência, eu estou lá reclamando da mídia, né? Mas eu nunca exerci poder contra a mídia. E nunca peguei o telefone, eu era amigo de vários donos de jornais e de vários jornalistas. Era isso. Nunca peguei o telefone para reclamar. Aquilo era um desabafo íntimo meu. Está publicado ali, é meu desabafo. Irrita, você vê, dia, você pega uma causa para destruir o presidente. Bom, mas a gente tem que entender que faz parte da democracia. É o preço que você paga por ter liberdade. É que alguns vão forçar um pouco. O que faz o bom jornalista? Antecipa o que vai acontecer. Às vezes erra, mas há a tendência. A tendência é essa. Agora mesmo, já estão pegando, estão transformando o presidente em membro do Centrão. Todo mundo que ele nomeia agora é do Centrão, não sei o quê. O erro do presidente não é nomear gente do Centrão. Ele tem imaginado que podia ser presidente e não ter contato com o Congresso. Não pode. Presidente, então como é que o senhor vê essa aproximação do presidente Bolsonaro com o Congresso? Eu não posso dizer que eu preferia que fosse mais, desde o início, entender o que olha, eu vou dizer uma coisa assim. Os partidos são frágeis, mas o Congresso é forte. É difícil perceber esse jogo, né? Quando o presidente se bate de frente com o Congresso, ele perde. Perde, pode sofrer impeachment. Por que o presidente Temer, o presidente Lula, ou eu mesmo, não sofremos impeachment? Não havia condição. No meu caso, pedir impeachment, o PT pediu meu impeachment o tempo todo. O tempo todo. Bom, mas eu não tinha nem me preocupar, porque eu tinha uma base sólida. Deixa eu dizer, eu quando era candidato, primeiro eu desfazer uma mentira. Eu nasci desde pequenininho querendo ser candidato. Mentira, eu queria ser papa, não queria ser presidente. Era outra coisa, eu estava na religião. Bom, mas eu não queria, eu estava na universidade. Bom, eu sempre tive preocupação política, meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo tinha. Bom, então eu tinha uma certa noção do
o poder. Mas diziam que eu queria poder. Bom, virei presidente da República. Olha que vantagem, que eu sei que posso falar de vantagem, o que me permitiu governar 2 vezes, 8 anos, não sei o que e tal, não sofrer impeachment, porque eu falava com as pessoas, eu chamava, eu conhecia a diversidade, né? E eu respeitava a diversidade, eu não queria impor a vontade. Eu vou pegar agora um que foi ditador, Getúlio. O Getúlio, Rio do Sul, ele era positivista, poder unipessoal, mas ele tinha uma cultura brasileira, entendia esse jogo. Isso é fundamental. Quando alguém, o presidente atual, parece que não entende, custa entender isso aí, porque ele nasceu em São Paulo, tem longe do poder, ele foi militar, foi só capitão, era rebelde, era corporativista, no meu tempo fazia desordem na porta do quartel com as famílias dos soldados, né? Bom, chega lá, eu acho que ele não sabe o tamanho daquela cadeira. Ele se sente incômodo na cadeira, não se sente mais à vontade na cadeira, né? Bom, isso é ruim, porque ele separa. Eu acho que é importante que o presidente entenda os vários poderes, respeite os vários poderes. Eu conversava com o ministro Supremo para pedir alguma coisa, ele não precisava, não. Até a interação. Eu disse que quando não era nada, eu ia assistir às sessões, né? Com os deputados também. Uma vez, acho que um deputado que recentemente eu estou criticando, nem sei porquê, mas que eu fui defendê-lo no tribunal aqui em São Paulo. E uma vez ele foi perguntado se ele estava me defendendo negócio de previdência, não o quê. Uma que era o tipo de relação, disse, olha, é que o presidente Fernando Henrique dava atenção a todos nós. E um dia ele me contou um caso, porque eu não sei nem se corresponde ao que aconteceu. Eu estava no telefone com o presidente Clinton, parei de falar para poder falar com ele. Enfim, dá atenção. Quem exerce função de liderança tem que, pelo menos, dar atenção. Eu tenho um amigo que você conhece, José Serra, que sempre diz, olha, você finge que dá atenção, todo mundo acredita. Eu dou atenção, ninguém acredita. Bom, eu não finjo que dou atenção, mas, enfim, meu tipo é mais easygoing, né? Não sou assim, agressivo. Mas eu sempre falo com as pessoas. Eu acho que é preciso falar com todo mundo. Quando você tem função de poder, dá falar. E tem que ter. Você pode ser ou não ser humilde, só Deus sabe. Mas eu vou contar um caso assim. Meu pai era deputado federal para São Paulo e general. Um dia ele vinha para São Paulo, ele vinha no fim de semana, levava aquele trem, que ele tinha de trem, tomava o carro e ia para casa, um táxi. E o táxi começou a rodar por aí. Então, o táxi mandou parar, meu pai mandou parar o táxi, e o motorista chamou um guarda para prender meu pai. Meu pai não disse que era general, nem que era deputado. Quando chegou na delegacia, bom, aí não tinha jeito, né? Ele não podia ser preso. Bom, por que eu estou contando isso? Porque essas coisas ficam na alma da gente. Quer dizer, você é alguma coisa, mas não tem que estar dizendo que é. Eu tenho autoridade, eu não mando nada. Você tem que convencer. Na democracia, o importante é você convencer. Convencer, etimologicamente, quer dizer vencer junto. Convencer. É vencer junto. Eu não estou tomando uma decisão para te impor. Isso é ditadura. Eu estou tomando uma posição porque vocês querem essa posição. É de vocês, não é minha. Está faltando isso no Brasil. Está faltando um sentimento quase cultural da democracia. Não é que o presidente atual queira ser ditador. Não sei se ele quer ou não quer. Quem sabe é um padre, psicanalista, alguém assim. Eu não sou. Bom, eu não sei qual é o objetivo, mas ele dá a sensação de que ele quer ir sozinho ou com a família. Não vai. Não vai. Você está ter um pouco mais de amplitude, envolver mais as pessoas nas decisões, mesmo que você tenha peso nelas. Eu vou encerrar com uma pergunta a respeito da democracia representativa. Presidente, o que está acontecendo hoje no Brasil, essa impressão que o senhor tem a respeito do presidente, é a mesma que se tem a respeito do sistema na Hungria, na Polônia, na Turquia. Quer dizer, isso aí não é exclusividade do Brasil. Está acontecendo alguma coisa no mundo com relação à democracia representativa, e eu lhe pergunto, o cidadão brasileiro, ele dá mais importância à ordem e à disciplina ou à pluralidade de ideias à democracia? Bom, na hora da onça beber água,
vai dar mais importância à ordem. Não agora, é a ordem. Mas eu tenho muita preocupação com o fim da pandemia. Eu quero que ela aconteça, mas ela vai dar de cara com a recessão. Nós estamos vindo de um processo longo de desemprego, vai aumentar. Muitas empresas vão quebrar. Bom, então, nessa hora, eu tenho medo que uma voz forte pese. Por isso que eu acho que nessa hora as pessoas têm que falar, mesmo os que são favoráveis à democracia. Ou eles falam quem é contra vai ganhar. E é preciso que falem. Nada garante que a democracia representativa tenha um longo futuro pela frente. Eu tenho alguns exemplos aí de que não vai. Alguns países, como a China, inventaram um sistema que não é o nosso, pelo menos, é outro. Tem alguma liberdade? Nunca houve tanta na China como hoje, na história da China. Né? Bom, na Rússia, eu tenho a sensação de que todo presidente ou vira czar ou não ganha, ou não manda. Né? No Brasil é um pouco o contrário. Você tem uma tradição que é presidencialista, que é autoritária, que é do imperador, e ao mesmo tempo tem que ser um imperador que olhe para o povo, e ter a sensação de que haja participação. Vamos chamar isso de democracia? Não, a democracia requer outras características. Mas nós somos ocidentais. Eu gosto muito da expressão de um francês, que foi embaixador aqui, sociólogo, que falava do extremo ocidente. Nós somos do extremo ocidente. Não tem o extremo oriente, tem o extremo ocidente. Aqui é o extremo ocidente, não é bem ocidente, é extremo ocidente. Mas a ideia de indivíduo, pessoa, e de liberdade está muito fundo aqui. Então, eu não creio que seja possível criar um sistema político que não tome isso em consideração, que seja um sistema autoritário. Pode durar algum tempo, mas não dura todo o tempo, porque ele não bate com o sentimento das pessoas. Por mais que você precise de instituições e precise de condução, que é a liderança, e precisa, a cultura pesa, sentimentos, como é que as pessoas veem. Né? Nós aqui estamos passando por uma transformação enorme. Eu moro em São Paulo, nasci no Rio, eu sou paulista. São Paulo é uma força enorme. E São Paulo é mais Nova York do que Pequim ou do que Polônia. Né? Então, cada um pensa que pode. Eu tenho mobilidade social. Tem a crença de que você pode. E que você acha que o Estado não existe. Ele existe, mas aqui pesa menos. No Nordeste, tudo depende do Estado. No Centro-Oeste, menos. Na Amazônia, mais. Varia. Mas, enfim, o grosso do Brasil, com a transformação à vida, já está mais inserido nesse mundo ocidental. É extremo ocidente, mas é ocidente. Portanto, eu acho que quaisquer tentativas que vão contra esse espírito de liberdade e de respeito às pessoas têm pouca chance de prevalecer. Nossa questão é como é que nós vamos manter, ao mesmo tempo, regras num mundo que muda rápido e que tem meio de comunicação entre as pessoas. Essa é a grande questão, que não está resolvida. Mas para isso ter cabeça e tempo. Eu não posso ter cabeça. Cabeça, tempo, quem sabe a gente tem a sorte. É muito importante manter a regra, manter a democracia, manter a Constituição, ter eleição, mesmo municipal, para postergar um pouco, mas não muito. Tem que ter a regra. E o povo vai ter que aprender. Vai aprender? Sei lá, eu espero que sim. Presidente, muito obrigado pela participação no nosso programa. Eu agradeço muito. Vivemos todos aí essa pandemia e eu queria muito que o senhor continue ativo e participando da democracia brasileira. Muito obrigado. Obrigado, meu, a você. Estou aqui sempre disposto.